Pessoal, olá, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos iniciar uma aula, de filosofia e o tema da aula é o utilitarismo. O objetivo então dessa aula é compreender os principais conceitos do utilitarismo, analisar os argumentos a favor e contra essa teoria e aplicar o utilitarismo aí a exemplos práticos. Então nós vamos começar hoje, com uma frase que ela resume bem aí o que é, na verdade, o utilitarismo. Tá? Então, Jeremy Bentham é um dos fundadores dessa teoria, né? E ele disse que a maior felicidade, do maior número é o fundamento da moral, da legislação. Então nós vamos pensar um pouco sobre o que de fato isso significa. Bentham, na verdade, ele está dizendo que a melhor maneira de decidir se uma ação é moral ou se uma lei é justa é olhar para a felicidade que ela traz. Então, se uma ação ou uma lei ela aumenta a felicidade e o bem-estar de muitas pessoas, então, certamente ela é boa. Mas se ela causa sofrimento, se ela reduz felicidade, então ela é considerada ruim. Tá? A exemplo disso, você imagina então que você está ajudando a decidir uma regra para um novo parque na sua cidade. Segundo Bentham, na verdade, a melhor regra é aquela que fará o maior número de pessoas felizes. Então pode ser algo como garantir que o parque tem espaços para todas as idades, um playground aí para as crianças, ter uma área exclusiva para o descanso de idosos, trilhas para quem gosta de fazer caminhada, para quem gosta de correr. Então, assim, a maioria das pessoas, então, elas aproveitariam o parque e ficariam mais felizes, tá? E qual é a importância disso para nós? Porque essa ideia, ela é muito prática e ela pode ser aplicada aí nas mais diversas situações, desde decisões diárias até grandes decisões políticas. Então, pensar em como as nossas ações elas afetam a felicidade das pessoas ao nosso redor, contribuindo aí para que nós possamos fazer escolhas mais justas, escolhas mais compassivas. Então agora nós vamos seguir aí para os principais conceitos. Então nós vamos entender melhor o que é de fato o utilitarismo. Então essa é uma teoria ética, que ela sugere que a melhor ação é aquela que traz mais felicidade ou bem-estar para o maior número de pessoas. Em outras palavras, então, nós devemos tomar decisões que maximizem a alegria, que maximizem o bem-estar de todos que estão ao nosso redor. Tá? Então nós vamos conhecer aí duas figuras importantes nessa história, que são dois aí filósofos, Jeremy Bentham, que foi o primeiro aí a propor a ideia de maior felicidade. Ele até pensou, na verdade, num jeito de calcular a felicidade, ou seja, encontrar um tipo de fórmula para decidir o que seria melhor para o maior número de pessoas. Imagina só. Depois, logo em seguida, vem aí John Stuart Mill, que pegou a ideia aí de Bentham, e deu uma melhorada nela. Então ele também disse, que não é só sobre a quantidade de prazer, mas também sobre a qualidade. Então Mill disse também que existem prazeres superiores, como ler um bom livro, aprender algo novo, e também os prazeres inferiores, como comer algo gostoso, que ele queria que a gente pensasse, na verdade, em ambos os tipos e tomássemos aí a melhor decisão. Tá? Então, a exemplo disso, nós podemos também trazer, por exemplo, que vamos imaginar que vocês têm que escolher aí entre duas atividades para fazer com seus amigos. Tá? Uma é jogar videogame, que todo mundo adora, mas a outra é participar de um debate interessante na escola. Então, Mill ele diria que mesmo que todos gostassem muito de jogar, o debate ele pode trazer um tipo aí
de prazer mais enriquecedor, né? Algo que ajude a crescer, né? Que ajude você a aprender. Então, o utilitarismo, ele nos faz pensar, na verdade, em qual escolha trará mais felicidade verdadeira e duradoura para todos. Pessoal, o utilitarismo, ele tem 3 princípios básicos, tá? Primeiro, é o princípio da utilidade, né, que diz que a moralidade de uma ação, ela depende do bem que ela traz, tá? Segundo, né, o consequencialismo, que se preocupa aí com os resultados dessa ação, tá? E terceiro, a imparcialidade, que diz que todos devem ser considerados igualmente. Podemos também citar aqui um exemplo. Imagina que você é um professor que está ali planejando uma execução, tá? E aí o princípio da utilidade, ele vai sugerir que o professor tem que escolher um destino que a maioria dos alunos gostem, tá? O consequencialismo, ele pede para esse professor pensar somente nas consequências, como a segurança, como a questão do aprendizado, e a imparcialidade vai pedir para o professor considerar todos os alunos, tá? Não só os seus alunos favoritos, ok? Pessoal, essa aqui é uma imagem de Jeremy Bentham, que é um dos fundadores aí do utilitarismo, né? Então, Bentham, na verdade, ele viveu ali entre 1748 e 1832, e ele teve uma ideia muito interessante sobre como nós devemos, na verdade, tomar as nossas decisões. Ele também acreditava que a melhor ação é aquela que aumenta a felicidade e o bem-estar do maior número de pessoas possíveis, né? Então ele chamou isso aí de princípio da utilidade, tá? Aqui nesse slide eu trouxe para vocês aí uma citação, tá, muito famosa, né, que diz o seguinte: por princípio da utilidade, né, entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência de aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa, cujo interesse está em jogo, ou que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade. Digo, qualquer ação com que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo em particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo. Então, vamos aí traduzir isso para algo mais simples, tá? Bentham, na verdade, ele está dizendo que nós devemos julgar as nossas ações pela quantidade de felicidade ou de bem-estar que elas trazem, né? Então, assim, se uma ação aumenta a felicidade, ela é boa, e se ela diminui, ela é ruim. Isso vale para tudo, desde as nossas decisões do dia a dia até as decisões que o nosso governo pode tomar. Então, nós podemos pensar o seguinte, né? Vamos pensar em um exemplo muito prático. Então, vamos imaginar aí que você tem um dinheiro extra, né? Está pensando aí em como você vai usar esse dinheiro. Então, você pode comprar algo para você, como um par de tênis, pode usá-lo aí para ajudar um amigo que está também precisando de ajuda. Então, pelo princípio de Bentham, né? Você escolheria a ação que traz mais felicidade e bem-estar no geral. Então, se ajudar o amigo traz mais felicidade para mais pessoas. Então, essa seria a sua melhor escolha. Então, agora nós vamos falar sobre John Stuart Mill, tá? Que é um outro grande nome também do utilitarismo, né? Mill, ele viveu ali entre os anos de 1806 e 1873, e ele, na verdade, refinou as teorias de Jeremy Bentham. Mill, ele trouxe uma visão mais detalhada, né, do que é a felicidade e como nós devemos também tomar as nossas decisões. Então, na citação aqui no slide, né, Mill, ele vai nos explicar aí que a moralidade de uma ação, ela deve então ser julgada pelo quanto ela promove, né, a felicidade
e o quanto ela reduz a dor, né? Então, assim, em outras palavras, ele diz, na verdade, que as ações são corretas se elas aumentam a felicidade e erradas se elas podem causar sofrimento. Então, para mim, assim, felicidade significa prazer e ausência de dor, né? E infelicidade significa dor e falta de prazer. Então, vamos agora pensar aqui comigo num exemplo que a gente pode considerar simples do nosso dia a dia. Imagina que você, então, está ali organizando uma festa de aniversário, né, para alguma pessoa da sua família, e você deve, então, segundo Mill, planejar essa festa de forma que ela traga o máximo de alegria, de satisfação, de diversão a todos os convidados, né, e o mínimo de incômodo e desconforto. Então, se a festa ela for divertida para a maioria das pessoas e ninguém fica triste ou chateado, então você fez ali um bom trabalho, né, seguindo o princípio da maior felicidade. Tá? Então, assim, na verdade, Mill ele fez um refinamento dessa teoria, né? E a gente pode dizer que, além disso, Mill ele diferenciava entre prazeres superiores e prazeres inferiores, né? Ele acreditava que alguns prazeres, como os intelectuais, como os emocionais, eles são mais valiosos do que os prazeres físicos simples. Por exemplo, ele diria que ler um livro, por exemplo, seria mais inspirador em aprender algo novo, né? Isso pode trazer mais felicidade, uma felicidade mais profunda, mais duradoura, do que apenas comer um doce gostoso. Então, assim, na hora de tomar uma decisão, nós devemos também levar em consideração, considerar também a qualidade da felicidade que ela vai gerar, não apenas a quantidade de felicidade. Então, o que é importante isso para a vida, né? Quando vocês, por exemplo, estiverem ali tomando uma decisão, lembre-se de pensar, né? Não só no que traz mais felicidade agora, mas no que traz uma felicidade mais rica, uma felicidade mais duradoura, né? E é isso que Mill nos convida a fazer, né? Que é pensar de uma maneira mais profunda, né, sobre o impacto das nossas ações, né, e no impacto que ela vai gerar no bem-estar para todos, ou se ela vai gerar um desconforto, tá ok? E aqui nós temos tipos de utilitarismo, né? O utilitarismo, pessoal, ele é classificado em dois, tá? O utilitarismo de ato e o de regra. O utilitarismo de ato, ele vai avaliar ali cada ação individualmente, né? Enquanto de regra, ele segue regras gerais, né? Que, se aplicadas consistentemente, ela vai promover ali, né, o maior bem. A exemplo disso, nós podemos dizer, dentro do utilitarismo de ato, por exemplo, você encontra ali uma carteira perdida, né? Então, decidir devolvê-la ao dono, porque isso trará mais felicidade. Então, o utilitarismo de regra, né, ele diz que seguir sempre as regras de devolver itens perdidos, porque em geral isso promove mais confiança, promove também um bem-estar para a comunidade. Pessoal, é claro dizer, né, que a gente não pode deixar de dizer que o utilitarismo ele tem muitos pontos fortes, tá? Porque ele promove, né, a maior felicidade, é prático, né, fornece uma metodologia muito clara, né, para as tomadas de decisões morais. Um exemplo é a política de vacinação em massa, né? Vacinar o maior número de pessoas promove a saúde pública, né, e também gera o bem-estar da população, né? Por outro lado, né, o utilitarismo ele também sofre muitas críticas, né? E ele pode justificar ações que são moralmente questionáveis, né? E é difícil prever todas as consequências, né? Então, assim, isso pode desconsiderar, né, a justiça e também os direitos individuais. Um exemplo de crítica, pessoal, clássica, né, é o dilema do Trolley, né, que significa uma pessoa para salvar 5. Né? Isso pode, então, maximizar a felicidade geral. Mas é moralmente questionável, por quê? Porque envolve tirar uma vida. Então, nós vamos aplicar aqui rapidamente alguns exemplos práticos, né,
né, sobre o utilitarismo, para a gente ver, na verdade, como que ele funciona. Então, na primeira nós temos o dilema aí de Trolley, né? Você pode, por exemplo, desviar um trem para salvar 5 pessoas, né? Mas isso matará uma outra pessoa. Então, o utilitarismo diria que é para salvar as 5 pessoas. Né? Então, na política de saúde, por exemplo, veja, escolher vacinar primeiro os profissionais de saúde, né, durante a pandemia, porque isso pode maximizar aí o bem-estar geral, né? E nas decisões empresariais, por exemplo, uma empresa ela pode precisar demitir aí alguns funcionários, né? Para quê? Para evitar a falência e salvar os empregos da maioria, tá? Pessoal, então, para concluir, né, é um conteúdo bem pequeno, a gente pode concluir que o utilitarismo ele nos oferece uma maneira muito interessante, né, de pensar sobre a moralidade, sobre decisões. Então, nos desafia também ali a considerar o bem-estar coletivo e também as consequências aí das nossas ações. Então, vamos abrir aqui algumas perguntas, né, discutir como nós podemos aplicar isso em nossas vidas, tá? É sempre bom que você, né, escreva alguns exemplos práticos para você entender na prática como isso funciona. E aqui algumas referências bibliográficas que vocês também podem estar consultando, né, para complementar os estudos.